E aí, galerinha do Nerdcast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste magnífico podcast. Sérgio Neto fazendo a apresentação de mais um episódio aqui e comigo sempre ele, meu grandíssimo amigo, meu grandíssimo sócio, Guilherme Careta. E aí, Guilherminho, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, meu grandíssimo amigo, meu grandíssimo sócio, tudo certíssimo. Essa apresentação que você faz é sempre algo magnífico, é algo que me enche os olhos e me amplifica os sentidos pelas minhas orelhas. Eu adoro muito, gostou, né? Hoje eu tô poético, cara. Hoje eu tô poético e estou um pouco surrealista, se é que você me entende pelo que vamos falar hoje. E você, como é que você está? Conte-me, tudo bem? Ah, cara, tudo bem, né? Depois dessa sua apresentação aí, eu fiquei até um pouquinho lisonjeado aí, né? Estamos de volta depois de um período um pouquinho sabático. Você gravou um curtas, eu gravei um curtas, a gente... Na verdade, o que a gente fez? A gente inverteu, a gente gravou o episódio da semana que vem, do dia 19, antes desse aqui que a gente tá gravando, que vai ao ar dia 12. Então pode estar parecendo um pouquinho confuso aí nas nossas cabeças aí, mas tô bem, cara. Estou ansioso para beber da sua eterna fonte de conhecimento. Hã? Que é isso? Não. Encerrou o episódio aqui porque agora eu fiquei muito pra cima. Eu fiquei Hã? muito lisonjeado e eu acho que eu não vou dar conta, não vou atingir essas expectativas que você tá criando. Muito pelo contrário, eu estou ansioso. Digo mais, eu estou afoito, estou aflito para ouvir o que você tem a dizer. Eu também estou Porque, ansioso para ouvir as suas considerações, meu amigo. bom, a primeira consideração que eu vou fazer então, ó, nossas redes sociais, galerinha que tá assistindo a gente aí no YouTube, ó, redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, tudo, @OnYourCast, belezinha? Muito importante, hein? Mais Por algum recado, favor. Caretinha? Ou não? Não, cara, só esse mesmo, para a galera sempre conferir aí as nossas redes sociais. O Sérgio sempre diz, eu também sempre digo, a gente está postando muito conteúdo legal ultimamente, seja conteúdos curtos, episódios curtos, conteúdos longos, aquele conteúdinho que você tá dentro do trem, dentro do ônibus, você quer dar uma espiadinha em alguma coisa legal. Falando de cinema, a gente está postando bastante lá também. Então, vale a pena dar. Cara, vocês não imaginam quanto ajuda a gente, aquele follow, aquela inscrição, compartilhar com amigo, com amiga, namorado, namorada, pai, mãe, todo mundo. Então, por favor, nossas redes sociais, muito importante o apoio de todo mundo, tá? Era esse o meu recado. É isso, amigo. E só lembrando, né, o episódio da semana que vem, ele foi originado de um feedback muito legal que vocês deram pra gente ali no Exato. nosso Instagram, né? A gente fez ali uma caixinha de perguntas ali, a gente estava a fim de reviver o nosso Classics, então já estou dando um spoiler. E a gente ali escolheu os filmes mais votados ali, que o pessoal falou que vale a pena fazer um episódio sobre ou não. Então semana que vem aí vocês ficam aí com essa interrogação de que qual filme foi escolhido. Mas já dando um Exatamente. spoilerzinho, falaremos de Classics semana que vem. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. E já que eu É falei isso. de spoiler, Caretinha, esse filme de hoje a gente vai fazer com spoilers? Ou é o tipo daquele filme que, tipo, gente, não tem como falar sobre o É, filme porque... Por quê? Por que que não tem como dar spoiler sobre esse filme? Vou até colocar o bannerzinho dele aqui já, Caretinha, que é fique à o vontade. Bo is Afraid, O um Bol filme tá aí com da muito medo, A24. gente. Olha, para ser bem sincero, gente, eu e o Sérgio, antes de fazer esse episódio aqui, a gente tá fazendo esse episódio principalmente porque o Bo, ele lançou nos cinemas e foram alguns cinemas só alternativos, assim, não foram... As redes grandes de cinema não lançaram muito, então ele ficou com acesso um pouco restrito. Mas agora, dia 13 de julho, ele vai estar para aluguel, on demand, no caso, na Apple TV, e também ele já está para aluguel no Now. Então, aproveitando esse lançamento assim nos streamings, entre aspas, né, para aluguel, a gente está trazendo aqui o
o vídeo de Boys Afraid para vocês. E eu e o Sérgio, a gente conversou muito antes do episódio, porque a gente estava tentando, assim, antes de assistir o filme, inclusive, a gente estava tentando bolar um plano de, tá, a gente vai dividir o episódio sem spoilers, com spoilers, ou um episódio sem spoiler, um episódio com spoiler, o que a gente vai fazer tudo. E depois de assistir o filme, a gente chegou numa conclusão de que não tem nem como a gente dar spoiler para vocês, porque ele é um filme assim tão surrealista e interpretativo, principalmente, que nada do que a gente falar aqui, eu acho que a menos que a gente pode até criar teorias sobre o filme, mas a gente não vai estar estragando a experiência porque no caso a gente não sabe exatamente o que acontece no filme por ele ser interpretativo. Então a gente vai manter um episódio só, creio eu, né, meu amigo? Que a gente vai fazer um episódio só e com pequenos spoilers, assim. Se você não quiser consumir absolutamente nada do filme, nem o enredo do filme, tudo bem, a gente entende, mas esse episódio não vai ter tantos spoilers que possam estragar a experiência de vocês, até porque o filme inteiro é interpretativo. Já dei meu início, hein? É isso, cara. Mano, assim, o que é o spoiler? O spoiler é você contar a história antes de que a outra pessoa tenha a experiência de ou de ler através de um livro, ou de assistir através de uma série, de um filme. Só que o Bow, ele é um filme tão particular que mesmo que eu virar aqui e falar pra vocês, galera do Honorcast, meus queridíssimos ouvintes, acontece isso, isso e isso. A gente não vai estar estragando a experiência Exato. porque não necessariamente é um filme que, assim, o que você tá vendo na tela é literalmente o que está acontecendo. Não. Exato. Talvez muito provavelmente é proposital isso. Para quem não sabe, o filme ele é dirigido pelo Ari Aster, né? O diretor que fez ali Hereditário em 2018. Em 2019 ele trouxe ali o Midsommar, que eu detesto. E agora traz o Bow. Ele já tinha feito, na verdade, em 2011 ele tinha feito um curta-metragem, Bow. Inclusive acho que tá até disponível no YouTube. Só que assim, ele é um filme, como você falou brilhantemente, ele é um filme, mano, aberto a interpretações. Então, pô, não é segredo aqui pra ninguém. Isso aqui tá nos materiais de divulgação, tá nos trailers, que o Bo, ele tem ali uma. Eu vou chamar de condição, mas talvez nem seja o fato de ter uma condição ou não. Que então ele passa por um psicólogo, por um psiquiatra e tal. Então, aí que entra a parte da interpretação. O que acontece na vida dele, você pode atribuir a esses problemas, você pode atribuir à medicação, você pode considerar que aquilo que está acontecendo na vida do Bo é de fato a realidade. Então, assim, são vários caminhos que você pode ir e a história é a mesma, entendeu? Então, assim, eu não lembro até que outro tipo de filme que pode proporcionar talvez uma amplitude tão grande de interpretações a ponto de que, tipo, se a gente vier aqui falar durante, sei lá, meia hora, 40 minutos sobre o que é o filme, falar cena por cena, não vai estragar a experiência, porque pra você vai ser uma coisa, pra mim vai ser outra. É diferente se eu Exato. chegar aqui pra você e falar que, ó, caretinha, Ultimato lá, Vingadores Ultimato, o spoiler, tá, galera? O Tony Stark morre e o Capitão América fica no passado. Porra, eu vou estar estragando sua É muito experiência. diferente. Sim. É muito. Agora, se eu virar pra você e falar, caretinha, ó, o Bo ele passa por. A história do filme é: o Bo tá indo visitar sua mãe e tal. E no começo, logo no começo do filme, ele tem uma consulta ali com o psicólogo, o psiquiatra dele. Eu não tô estragando o filme, porque, mano, Exato. vai cada hora para um lado e até agora eu tô tentando digerir o que poderia ter sido, tentando entender o que poderia ter acontecido naquele filme. Mas é isso, é basicamente isso, assim, é interpretativo. Ele abre várias portas, várias janelas que você pode seguir pelo caminho que você quiser. É bem por aí, né? Não, é totalmente por aí. E, cara, dando assim as considerações iniciais, o Zoom, né? O Zoom. Cara, desculpa. Perdão, o Zoom.
É, o Zoom. O bom deixar a gente tão maluco que eu falei É Zoom, verdade. porque a gente grava no StreamYard, a gente não grava no Zoom. Eu Cara, fiquei assim que eu tava pensando no falando da programa plataforma. Zoom, tá ligado? Eu fiquei pensando no. Falei Não. Zoom, Zoom. Ah, Zoom, Zoom. É. Vocês vão ver que no Não, episódio mas da semana assim, que vem cara, a dando gente, as a gente considerações. esquece também do Zoom, tá? É, não. É Mas aí é verdade. todo seu, caretinho, o Zoom. Não, cara, assim, dando minhas considerações iniciais, assim, depois das brincadeiras e tal, eu acho que Beau is Afraid, ele é um projeto que, dos 3 filmes do Ari Aster, como você muito bem disse, o Hereditário, que talvez seja o filme mais puxado para o terror, assim, ou aquele terror gráfico, terror psicológico, tudo, depois vem o Midsommar, que eu tenho sentimentos mistos em relação a ele, eu não gosto tanto assim, até porque eu acho que eu gosto, por exemplo, muito mais do Homem de Palha, que é um filme que a gente já existia o conceito do Midsommar, daquele terror na luz do dia e tudo mais, e eu prefiro muito mais. É, e agora ele vem com o Boys Afraid, que muito provavelmente seja o filme mais ousado, digamos assim, do Ari Aster, né? Ele é um filme, como você mesmo disse, ele é 100% interpretativo no sentido de o que está acontecendo na tela, se você olhar de maneira literal, ou seja, uma hora ele está na rua e tem um caos acontecendo na rua, aí um monte de gente entra no apartamento dele, aí ele vai parar, ele é atropelado, vai parar na casa de alguém, aí ele vai parar numa floresta, ele vai parar num teatro, aí ele vai parar não sei o quê. Se você olhar isso de maneira literal, ou seja, você acompanhar uma história mesmo de uma pessoa, isso vai ficar um pouco difícil de você comprar, porque é realmente algo bem surreal, é algo que beira assim a irrealidade total. Então o filme ele foi feito para você olhar de maneira interpretativa. E isso explica muito como principalmente a crítica, mas as pessoas também tiveram uma visão bem mista em relação ao lançamento de Boys Afraid. Por causa que não são todas as pessoas que, gostam desse tipo de filme, ou seja, de um filme. Eu chego à conclusão que, eu já falei isso no episódio anterior. Existem três tipos de filmes, e existem 3 exemplos para isso, que possam ser interpretativos. O primeiro deles é o Skinamarink, que é aquele filme que eu já comentei com você antes, já comentei aqui antes também, no episódio com o Sadovski. Ele é um filme, cara, que ele é 100% interpretação. Você nem sabe, ele não tem uma linha, um roteiro que segue uma linha de desenvolvimento. Então, assim, ele contém cenas, e a partir dessas cenas você elabora um pensamento e fala, tá, pode ser isso. Eu não gosto desse tipo de filme, por causa que eu acho que você deve ter a questão da interpretação e você deve também ter uma linha de desenvolvimento no filme para que você consiga acompanhar uma história. No final das contas, o que vale não é só um enredo, e sim um enredo que conta uma história. Aí você tem o meio termo, que para mim é o ideal, que a gente pode falar como Nope, ou todos os filmes do Jordan Peele. Os filmes do Jordan Peele, eles são filmes muito interpretativos. Então, assim, é aquele filme que quando você termina, o filme te conta uma história. Se você não interpretar nada, ele vai te contar uma história mesmo assim. Aí você termina o filme, você pesquisa, você ganha um conhecimento, você assiste de novo, você pega um detalhe, você pega outro. Então ele se torna mais rico conforme você vai assistindo. Então você vai acabando entendendo algumas coisas que você não tinha entendido da primeira vez. E aí, para mim, existe o tipo do Beau is Afraid, que ele é um filme que ele não é tão surreal que nem o Skinamarink, mas para mim ele parece ser um filme voltado para um tipo de público. Ou seja, assim, se você já teve um contato mínimo com, por exemplo, psicologia, um contato mínimo com uma interpretação, por exemplo, de Édipo, que a gente já até estava comentando antes aqui, ou se você tiver tido já experiências de filmes interpretativos que você assiste, que você olha, você fala, opa, isso aqui pode significar isso pode significar isso, aquilo pode significar isso. Cara, então eu acho que ele é muito nichado. Ele não traz, talvez, uma história de um desenvolvimento completo se você não interpretar nada. Ou seja, ele não funciona por si só. Então, é um filme difícil. É um filme difícil, principalmente por ele ter 3 horas de filme. Então, assim, ele é 100% delírio. Então, assim,
o delírio acaba, às vezes, eu vou aprofundar um pouco mais no episódio, mas, cara, sentimentos muito mistos. Eu gosto dessa ousadia. Eu gosto quando alguma pessoa que vai dirigir um filme faz um negócio diferente, porque é um negócio diferente. É um negócio que foge um pouco da estrutura tradicional de roteiro, estrutura tradicional de desenvolvimento de um filme, tudo mais. Eu gosto muito disso. Só que eu também entendo que é um filme complicado, é um filme difícil, é um filme assim que não vai agradar todo mundo, e ele também não é um primor de qualidade para que você olhe e fala, beleza, você tem que interpretar tais coisas, mas o filme funciona, legal, show. Não sei se deu para entender muito bem, mas vou te passar a palavra porque eu já fiz uma consideração bem grande e a gente vai aprofundando conforme for passar o episódio. Não, cara, você foi falando, me veio tanta coisa na cabeça, mais, mais coisas até do que o Bowl, do que eu pensei assistindo o Bowl, porque assim, você trouxe uma coisa que eu achei assim genial, que um tampão na minha cabeça quase explodiu aqui, que são os filmes do Jordan Peele. Você falou do Nope, mas eu estendo pro Us, eu estendo pro Uhum, Get Out, que são assim, são filmes que eles usam uma metáfora das camadas. Então, uhum, são filmes que têm camadas. Se você ficar só na primeira camada, vai ser um filme sobre. Você pega o Get Out. É um filme sobre. É um filme de terror que a galera sequestra um jovem negro e tal, não sei o quê, e ele acaba fugindo ali por meio da hipnose e tal, não sei o quê. Aí você desce uma camada, você desce a profundidade um pouquinho, uhum, você começa a entender questões raciais, questões de preconceito, uhum, questões de racismo, de estrutura de sociedade, de uhum, desigualdade, enfim. Mesma coisa o Nope. O Nope, você pega ali a primeira camada, é um mistério meio que alienígena e tal, e uhum, aí você vai descendo camadas, você percebe uhum, questões de espetacularização, uhum. questões de. Mano, enfim, posso ficar aqui o tempo inteiro falando. Só que o Bow, é... eu não consegui ter essa primeira camada. Porque o Bow Concordo. parece que ele já Uhum, começa umas 5, 6 camadas lá embaixo. uhum, Eu juro, não dá pra você ficar na primeira camada. Eu tentei fazer um exercício de ficar na primeira camada, uhum, principalmente na primeira hora ali, porque o filme é um filme de 3 horas, eu parcelei o filme em 3 vezes. Então eu assisti uma hora, uhum. uma hora, uma hora. É, Sem juros. e. Exato. E, cara, principalmente especialmente na primeira hora, que é a hora que a gente tá tendo aquela. Eu vou colocar bem aspas aqui, que é aquela estrutura de roteiro Uhum, padrão, que a gente tá sendo apresentado pro personagem, a gente tá sendo apresentado pra história, então tá tendo aquela apresentação de que o Bo é essa pessoa, ele precisa fazer isso, agora vamos desenvolver toda a história para uhum, que no final, lá no clímax, ele chegue lá no ponto que ele precisa chegar. uhum, Só que o Bo, ele não segue a estrutura padrão de um roteiro, de uma história, ele uhum, não segue a estrutura padrão de um filme. Então, foi até uma coisa que eu te falei no particular. Cara, eu tentei ficar ali na primeira camada, foram momentos que eu me peguei pensando, tá, beleza. Qual que foi o momento que o filme ele se descolou da realidade? Qual uhum, foi o momento do filme que o Bo ele começou a, de repente, alucinar ou uhum, fantasiar alguma coisa na cabeça dele? Eu me peguei até pensando no final, o que precisa acontecer para que ele retorne à uhum, sanidade, uhum, a enfim. E já que eu falei de roteiro, de história, parece que os caras falaram assim: "Beleza, hoje sexta-feira a gente vai gravar tal cena. Ah, o que que a gente vai gravar amanhã? Ah, sei lá, a hora que a gente vier aí, se a gen", porque não é como você colocou até brilhantemente, pra mim no particular, não é um filme que ele segue uma linearidade, assim. A uhum, história vai pra cá, depois ela vai pra lá, depois ela vai pra lá, e você já esqueceu o que ele precisava fazer no começo, que era visitar a mãe, e aí você e é por isso que o Bow ele não é um filme pra todo mundo, porque a gente tá acostumado com filmes num padrão ali, né? uhum, Numa padronização ali de roteiro, de história, enfim. O Bow, ele pega esse roteiro, esse padrão, ele amassa e joga no lixo.
E ele fala assim, ó, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou Uhum. fazer o que eu quiser. Só que ele joga esse o que eu quiser lá embaixo, Uhum. que isso, desculpa, me tirou muito do filme, do tipo, principalmente nos 2 terços, não no primeiro terço, no terço do meio e no terço do final. Que chegou uma hora que eu falei assim, não consegui me apegar a nada, não consegui me apegar à história, não consegui me apegar ao Bowl, não consegui me Entendi. apegar ao... Porque ele pula como você falou, ele tá em casa, depois ele tá na rua, depois ele é atropelado, depois ele vai à casa do Uhum. estranho, depois ele vai pro teatro, depois ele... Sabe, mano? Tipo, aí eu falei, tá, mano, e aí? E assim, tipo, pra não falar que eu não me apeguei ao Bowl, eu me apeguei ao Bowl porque eu fiz uma leitura de que, tipo, ele é um cara que tem ali suas questões, que tem ali suas limitações e tal. E de certa forma, ele tenta fazer tudo certinho numa sociedade, num mundo que o permeia, que é totalmente quebrado. Que é totalmente quebrado. Então, ele é um cara gentil, ele ainda assim é um cara que fala obrigado, que fala boa noite, que pede desculpas, Uhum. que pede por favor, que só em momentos extremos ali que ele precisa tomar uma água, mesmo nesse momento extremo que é uma das horas que eu achei que ele saiu dessa realidade, que ele descolou da realidade, que ele vai comprar uma água e Uhum. ele não tem dinheiro, e mesmo assim ele tá contando moedinha, sabe? Ele podia ter muito bem mandado água pra dentro, assim, de uma vez, ter ido embora do estabelecimento que ele foi comprar água, Uhum. enfim. É isso, assim, tipo, não é um filme pra todo mundo, não, de longe, assim, de longe. Uhum. E é até um bannerzinho que a gente vai colocar aqui depois, que é assim, eu acho que eu até fico grato de não ter ido assistir esse filme no cinema. Por Entendi. quê? Eu não sei se eu ia ter. Vou usar essa palavra, tá? Mas eu não gostaria de usar. Não, vou usar uma palavra mais leve. Não sei se eu ia ter paciência para assistir 3 horas Uhum. dessa viagem de ácido, sabe? Uhum. Como você mesmo falou, depois você pode desenvolver. Se fosse um filme. Algumas partes poderiam ter sido reduzidas assim. Uhum. É, questão de horas de filme poderiam ter sido Uhum. resolvidas, resumidas. Uhum. Enfim, ainda bem que eu vim em casa, parcelei em 3 horinhas, vi 1 hora no dia, 1 hora no outro, 1 hora no outro. Pronto, acabou, beleza, valeu. Respirei, fui viver um pouquinho, fui viver a minha realidade, porque, cara, ver esse filme de uma tacada só. Eu não sei se você viu numa tacada só, mas, Vi. cara, foi difícil, hein? Cara, assim, eu concordo com muita coisa do que você disse. Eu acho que ele realmente é um filme muito cansativo. Ele é um filme muito cansativo porque é como a gente disse. Ele é um filme 100% interpretativo durante 3 horas e que apresenta delírios. Então, assim, você chega. A gente tende a fazer um exercício nesse tipo de filme que é assim, tá? Você falou do exercício de tentar ficar na primeira camada. Então, assim, pô, eu vou ver como essa história se desenrola sem interpretar tanto assim. Só que nesse tipo de filme, a gente também faz um exercício de tentar achar a interpretação em todo quanto é tipo de cena. E uma hora isso fica cansativo. Até porque, você mencionou, e eu vou trazer aqui também, eu acho que o problema maior do filme, assim, cara, eu coloco assim uns 80% do problema do filme tá no segundo ato, pra mim. O primeiro ato dele, ele saindo da consulta com o terapeuta, ele passando por aqueles, para mim, na minha interpretação, aquilo tudo, ele pode ser visto, como você mesmo disse, nele tentando se adequar na sociedade, uma pessoa com dificuldades e tudo mais. Na minha interpretação, ele é 100% uma representação da cabeça dele a partir do momento que ele sai lá da sala do terapeuta. Existem algumas teorias para mim que provam isso, como você disse, a cena da água. Ele vai tomar o remédio e, cara, isso é um símbolo de uma pessoa com muita ansiedade paranoica. Ele vai olhar na internet o que pode acontecer se ele não tomar esse remédio com água, e ele vê gente em memória de fulano que não tomou esse Essa remédio foi com foda. água. Então, tipo, isso é uma característica clara de uma pessoa que tá paranoica, uma pessoa assim que, pô, você acha que você não vai tomar um remédio com água e automaticamente você vai morrer, sabe? Assim, é tudo muito exagerado. E
Só que, e nesse começo, onde mostra aquele lugar onde ele estava vivendo, aquelas pessoas, aquela perseguição que ele tinha, aquele medo de se misturar com as pessoas, cara, eu tava achando genial o momento que ele liga para a mãe dele, que a gente percebe os problemas que ele tem com a mãe, né? Um problema talvez de uma mãe extremamente possessiva, a gente fica até naquela dualidade, tá? Será que a mãe dele é assim, ou será que ele criou essa visão na mãe dele? Tipo, cara, é muito legal esse primeiro ato. Quando ele começou, eu falei, poxa, o filme tá indo para um lado que eu tô adorando, sabe? Aí chega no segundo ato, cara, tipo, ele fica completamente arrastado com personagens que até têm uma relevância e você percebe isso no final. Você consegue conectar os pontos de tá, esses personagens na verdade são tais pessoas que podem ser uma representação da cabeça do Bo e tal. Só que é quase 1 hora de filme de situações assim que não agregam muito, que tem uma cena ou outra que pode agregar a essa nossa interpretação. Só que se o filme conseguisse reduzir, principalmente desse segundo ato, 1 hora, que seja 1 hora de filme, eu acho que a mensagem que o filme quer trazer dos problemas dele com a mãe, de uma pessoa com problemas, sei lá, muitas vezes com uma paranoia ou com coisas do gênero, que quer resolver esse problema com a mãe, ou seja, voltar para casa, que ele mesmo diz para ele, pode ser muito doloroso nesse sentido, que é meio que se libertar dessas amarras que ele tem com a mãe dele. Eu acho que essa mensagem toda no filme, ela poderia ser muito melhor passada se o filme não se perdesse em tantos delírios, principalmente no segundo ato, que são vazios. Ou seja, que são delírios que eles não agregam tanto a mensagem, que são delírios arrastados, o filme acaba. Chega um momento do filme que você está indo muito mais pela curiosidade da imprevisibilidade do que qualquer outra coisa. Então, assim, você fala, tá, o que vai acontecer agora? Vamos lá, vamos ver o que está rolando aí. E ele se afasta um pouco, ele retorna a mensagem por um gesto ou outro, mas é muito pouco para a gente se fixar na mensagem que ele quer passar por tanto tempo. Entendeu? Então, assim, o terceiro ato do filme eu gostei bastante também. Eu acho que o filme finalizou de uma maneira interessantíssima a partir do momento que, cara, que ele vai lá, que ele consegue voltar para casa, digamos assim. Eu acho que a mensagem lá foi muito bem passada. Eu acho que por mais das suas surrealidades, ele ficou evidente o que ele queria passar. Só que como a gente já estava extremamente cansado do segundo ato, cara, a gente acaba perdendo um pouco o interesse nesse terceiro ato, sabe? E vai ficando muito mais difícil. Então, quando você diz, por exemplo, da galera indo no cinema, e principalmente como o filme foi vendido, ele foi vendido como um filme de terror. Ele foi vendido como um filme assustador. O marketing do filme, ele nem soube muito bem se vender direito. Então, as pessoas iam lá para o cinema e, cara, passa 1 hora de filme, passa 2 horas de filme, aquela interpretação toda, surrealidades, e mistura a parte de desenho animado, e mistura a parte de não sei o quê. Cara, por mais que eles tenham uma simbologia, eles tenham até, creio eu, que homenagens a obras já existentes, aquilo acaba ficando muito saturado, aquilo acaba ficando muito difícil. Então, assim, eu não acho um filme ruim, eu acho que é um filme que explora agressividade, é um filme que explora problemas pessoais, principalmente familiares. Existem filmes que fazem isso, que eu acho que eles são mais concisos e diretos ao ponto e não tão surreais assim. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é Babadook. Eu acho que o Babadook traz exatamente uma mensagem parecida de um luto, de uma ansiedade, de uma dificuldade na vida, em partes surreais, ou seja, explorando o monstro, explorando o terror. E fica essa capacidade de interpretação, mas o filme não se perde, porque ele não é um filme tão grande e tão vazio em certos momentos, no sentido de devaneios e coisas do gênero. E outro que eu também me lembrei assistindo o filme, que é A Vida Secreta de Walter Mitty, com Ben Stiller. Na minha interpretação daquela lá, o Ben Stiller ele passa o filme inteiro num devaneio. Só que é um devaneio em que você meio que consegue explorar até onde ele está indo, qual a importância disso para o personagem,
sabe? Então eu acho que ele é bem feito nesse sentido. Só que apenas concluindo o meu pensamento, eu gosto muito da ousadia, eu gosto de diretores e diretoras que são ousados nesse sentido. Eu acho legal o Ari Aster ser essa voz diferente no terror. E eu fico com um pouco de raiva, agora é um momento de desabafo, eu fico com um pouco de raiva dos dois extremos. Antes de assistir o filme, eu estava dando uma pesquisada sobre o filme em si, não spoilers, nem reviews, nem nada, apenas sobre o filme. E, cara, parece que existe um embate entre pessoas que são muito fãs do Ari Aster e pessoas que adoram criticar o Ari Aster. Então, assim, pô, gente, sabe, cada um expressando o seu sentimento no que é cinema. Isso pro Ari Aster é cinema. Então, assim, no final das contas, é a visão dele. E se você não gostar, beleza, sabe? No final das contas, é um filme, é uma interpretação. Se não for ofensivo, se não for nada assim que possa atingir uma capacidade da população, e eu não acho que seja o caso de Beau is Afraid, eu acho que não precisa de tanta coisa assim, sabe? De uma radicalidade tão grande. E finalizando, em certos momentos eu me senti. Aí vai ser uma viagem minha, não só do Bowl. Em certos momentos eu me assisti, cara, eu me senti como se eu estivesse assistindo o filme do Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Por causa que a Hora do Pesadelo, você se prende pela imprevisibilidade, porque tudo aquilo é um sonho. Então, assim, você pode fazer o que quiser. Então, você tá andando e você olha no espelho e sua cara começa a derreter, e daí você olha para trás e, tipo, sei lá, a gaveta abre e tem a cabeça de uma pessoa na gaveta. Então, você se interessa pelo filme do Fred Krueger por essa imprevisibilidade. Eu acho que o segundo ato do Bowl, ele não é tão bem explorado, que acaba ficando um pouco Fred Krueger. Você fica assim, tá, vamos ver, o que vai acontecer agora? Beleza, ele tá no teatro. Eu gosto muito da cena do teatro, então eu vou usar uma cena antes. Tá, ele tá na casa da galera que atropelou ele. E essa menina aí, vamos ver o que ela vai fazer. E o cara lá que é ex-militar lá, o que ele vai aprontar aí? Então, eu acho que eu acabei ficando um pouco nessa do Fred Krueger e talvez por isso que o filme acabou, no final das contas, me entretendo mais do que ele poderia me entreter. Mas é isso, cara. Eu falei demais, eu passo a palavra para você também, Não, porque você... essas são minhas considerações, assim, básicas e talvez até finais do filme, sabe? Não, novamente, mais uma vez, numa fala sua, eu me peguei aqui viajando. Viajei pra lá, viajei pra cá. É, eu tô sóbrio, tá, gente? Tá todo mundo puro aqui. Aqui é a água que eu tô tomando, tá? É, você falou, vou tentar ir por partes, como diria Jack, o Estripador. Vamos. É, que Piada foi? forte, hein? Essa aí. Piada Vamos forte. lá. Bom, você citou aí que o Bowl dá pra tirar bastante coisa do filme, como problemas com a família, eu colocaria também problemas sociais, eu colocaria Uhum, questões de problemas problemas não, né? Questões de saúde mental. uhum, E aí me remeteu a um filme que também é com o Joaquin Phoenix, que é o Coringa. Que é uhum, o filme que, se você assistir ele, como a gente falou, lá na primeira camada, você vai ver que é um filme do vilão do Batman. uhum, Só que se você for descendo camada, você vai entender uhum, desigualdade social, você vai entender uhum, questões de saúde mental, você vai entender coisas de Édipo, que talvez você venha até falar daqui a pouquinho, uhum, de complexo uhum, de Édipo, o Coringa tem toda aquela questão com a mãe dele e tal. uhum, Só que o Bow, ele não fica tão explícito esse tipo de coisa. Eu vou tentar me uhum, explicar um pouquinho melhor. uhum, Por exemplo, coisas que talvez a gente fosse se apegar a ter um significado maior, que na verdade elas não têm, elas estão ali só por ter. Aí talvez agora eu vou entrar num spoiler que talvez não seja um spoiler, oh meu Deus do céu, que nem por exemplo que é a hora que o Bo ele vai para um sótão e ele uhum, encontra uma versão dele mais velha e ele encontra uma versão do pai dele, uhum, que é uma versão assim totalmente desconexa da realidade, para não entrar uhum. em maiores detalhes. O que significa essas duas figuras estando dentro do sótão?
Não sei, foram jogadas. Eu achei que elas fossem melhor explicadas. A questão também tem uma hora que o Bo ele tá assistindo uma televisão lá na casa da galera que atropelou ele, e ele é uma câmera, né, que tem ali na sala, e ele pode avançar, então ele pode ver o passado, e ele aperta e ele vê o futuro. E aparecem as Uhum. cenas seguintes do filme, que é a cena do teatro, é a cena que ele vai para um Uhum. júri, vamos chamar assim, um júri, Uhum. entre aspas. Que eu até falei para você que eu peguei eu peguei esse easter egg, Uhum. que aí que é uma coisa que eu fiquei pensando, tá, no final do filme então eles vai meio que tipo fazer uma viagem do tipo, qual que é o nome, aquele com o Jim Carrey, Show de Truman. show de Truman. Vai ser um Uhum. grande show de Truman, vai Uhum. cair a máscara da galera, Uhum. e não tem significado nenhum aquela televisão indo pro futuro. É a mesma Puta, coisa que cara, Sérgio, puta, eu discordo calma, muito calma, de então segura, você então nesses segura, então pontos. segura, então segura, então segura. Que nem, por exemplo, ele tá lá na casa da mãe dele. Ah, meu Deus, ele chegou na casa da mãe dele, que spoiler, né? Não, não é Que, spoiler que isso. ele. Não é spoiler nenhum, não tem como dar spoiler desse filme. Que ele tá vendo o retrato da galera lá que teoricamente seriam funcionários da mãe dele. E aí, dentre a galera, eu até pausei nessa hora, tem a foto do cirurgião, né? Do médico cirurgião, Uhum. que foi o cara que atropelou ele. E aí eu fiquei pensando, tá, esse cara vai falar que no final das contas ele foi contratado da mãe dele pra atropelar Uhum. ele, era um espião da mãe dele, que era um vizinho, que atropelou o Bo sem querer. Também não explica. Então, assim, É. são coisas. Ah, sua cara é muito boa. Então, por favor, você vai me explicar depois, tá? Não, eu não vou te explicar E nada, eu vou te falar a minha interpretação só. não, beleza, show, pode, por favor, porque eu não tive. Talvez Uhum. eu fiquei ali muito na superfície demais nessa hora. Uhum. E aí também você falou do segundo ato muito arrastado. Cara, eu acho que tanto o Ari Aster, ele chegou a essa conclusão também, que ele chegou uma hora, ele simplesmente, do nada, ele resolve tudo em 5 minutos. Ele coloca o Bo dentro de um carro pedindo carona e acabou. Vamos pra casa da sua mãe. É verdade. Quer dizer, ele passou 2 horas e meia do filme. Puta, parecia o Frodo levando o anel pra Uhum. queimar lá no vulcão. Nossa, escreveu Ilíada, Odisseia, um negócio assim gigantesco, uma puta de uma aventura. Aí ele resolve em 5 minutos, mete o Bo dentro de um carro, de um carona e já era. Acabou, É. chegou lá na casa da. What? Uhum. É isso, resolveu tão fácil assim. Então, e as outras. Isso eu concordo. As 5 décadas que ele ficou lá na floresta? Isso eu concordo. Pô, ele podia ter viajado. E, sei lá, ter sido um pouquinho mais objetivo. Acho que ele quis, enfeitar demais. Ó, galera, Uhum. como eu sou muito. Sabe? E não é uma crítica que aí você colocou brilhantemente, que parece que a galera. Ari Aster ame ou odeie, né? E É. parece que é time de futebol. E não só com Uhum. ele, cara. Christopher Nolan tá vindo aí, o Oppenheimer, ame ou odeie. Ou você é um Nolan, que nem eu, sou um fã do Nolan, ou você, meu Deus do céu, é um É, então. hater. Tarantino também tem isso. Ou você ama os filmes Tarantino, ou você odeia os filmes Tarantino. O Ari Aster também, então, assim, eu também discordo totalmente. Você pode gostar de um filme, eu amo Hereditário e não suporto Midsommar. Uhum. Show. O E Bow, tipo, pra mim, tá no meio do caminho dos dois. uhum. Vou colocar uma foto do Ari Aster aqui e encher ela de dardo por causa disso? Não vou, gente. Não é um Eu filme pra concordo. mim, não vou assistir. O Mãe lá do Aronofsky, não é um filme pra mim, não assisti. Só por isso eu deixei de assistir a Baleia? Tudo bem que eu não assisti a Baleia ainda. Mas, Uhum. sabe? É o tipo de coisa que. Uhum. Entendeu? Concordo super com você, cara. Então, é basicamente isso que eu tenho pra colocar. Você falou da vida secreta de Walter Mitty. Eu vou até dar um spoiler agora da minha recomendação. Rapidinho, falei pra caramba também. Que é a Uhum. questão do. Que eu também te falei no particular, agora eu vou desenvolver um Uhum. pouquinho pra galera ouvir. Que é assim, eu. Esse tipo de filme de pessoas que são deslocadas de sua realidade mexem muito comigo. Uhum. Você citou aí o Vida Secreta do Walter Mitty.
eu cito um filme que me levou às lágrimas, inclusive, pela primeira vez que eu vi. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Forrest Gump. Que ele é um cara também meio que, entre aspas, descolado da realidade ali, da sociedade. Então ele é um cara muito ingênuo, muito simples, muito humilde. É, praticamente tudo que aparece na vida dele ele abraça. Então ele vai fazer um barco de pesca com o Bubba, ele sai alistando no exército. Ele é um cara super, super. E esse tipo de gente me sensibiliza muito. E o Bo, eu senti um pouquinho dessa questão, como eu falei. Ele é um cara que, mano, tá vivendo numa sociedade, ou aparenta estar vivendo numa sociedade completamente doente, gente se matando na rua, sabe? E, enfim, tudo que o filme vai trazer ali pra gente. E o cara tá ali pedindo desculpa, pedindo por favor, dando bom dia, boa tarde, indo no terapeuta querendo, entre aspas, cuidar das suas questões de saúde, pagando ali o aluguel, então ele liga ali para pagando o aluguel certinho, tem a casa lá toda bonitinha, toda humilde, toda simples, ligando lá para a moça que alugou o apartamento para ele, a questão do própria questão, ai meu Deus, meu cartão não funciona, ai, sabe? Resolver probleminhas do cotidiano, sabe? Essa simplicidade me sensibiliza muito. Mas é isso, cara. Eu sei que você deve estar se coçando de coisa para falar das minhas interpretações aí, né? Não, cara. Eu acho que o legal desses tipos de filmes, quando você assiste pra ir pra dentro mesmo, que nem a gente fez, tá, vamos assistir, vamos tentar e tudo. Eu acho que o legal é isso, cara. Tipo, em algumas coisas eu interpretei diferente de você, em outras eu interpretei de maneira igualzinha. Então, assim, em outras, eu acho que duas interpretações diferentes são válidas. Como você mesmo comparou com o Forrest Gump. Eu acho super válido, sabe? Você ter esse tipo de interpretação. Na minha visão, só terminando essa questão do Ari Aster e tudo mais, cara, eu acho que você falou brilhantemente. As pessoas têm uma dificuldade muito grande. Assim, não tem problema você não gostar dele, não tem problema de você achar ele ruim, não existe problema nisso. Só que, assim, no final das contas, eu respeito quem tenta fazer uma parada diferente. Por mais que eu não goste, sabe? Por mais que eu ache uma porcaria e tudo mais, pô, legal, respeito, assim, sabe? Acho legal, uma nova voz. É um filme que daqui 50 anos pode estar sendo visto como cult, entendeu? Como foi, por exemplo, o caso de Donnie Darko. Cara, eu não sou tão fã de Donnie Darko assim, Eu mas ele é também um não. filme também, surrealista, tudo mais, que hoje em dia é visto como um marco da cultura pop, é um cult. Então, assim, nunca se sabe, né? Mas a interpretação que eu tive do filme, ele vai muito mais pro lado de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, assim, quando você diz lá da questão do porão e tudo mais, aquilo lá ficou, como eu fiz uma interpretação de dentro para fora, ele ficou explícito para mim que poderia ser a figura do pai e só aquilo que ele representou, ou seja, que é a geração do Bo, ou seja, através do fálico, através de coisas do gênero, ou talvez uma repressão que ele sofreu a vida inteira por não ter tido sexualidade. Ele foi condicionado a achar que sexualidade era algo que poderia matar ele por causa de uma mentira contada pela mãe, digamos assim. E eu acho que Preso no Porão estava uma versão rebelde do Bo, sabe? Estava uma versão assim que poderia ter se livrado dessas amarras, só que ficou dentro do porão. Assim, ou seja, ficou esquecido. Assim como o pai que só concebeu ele, mais nada, ele nem sabe quem que é. Então, assim, eu tive uma interpretação muito mais assim, de que todas essas coisas, de que todo esse percurso que ele percorreu foi uma representação de um percurso mental de eu vou tomar coragem para lidar com os meus problemas, ou eu vou bater de frente com os meus problemas. Então, tudo isso é essa questão das pessoas que apareceram no final do quadro lá, que, cara, eu acho que foram pessoas que ele deve ter visto quando criança e usou aquelas pessoas nesse delírio dele como se fossem personagens da trama, sabe? Na minha visão. Então, eu tentei explorar o filme dessa maneira.
Só que ele consegue ser explorado também da maneira de fora para dentro. Então, como você mesmo disse, será que são espiões? Será que são pessoas trabalhando para a mãe? Será que são não sei o quê? Então, por isso que eu disse, eu gosto do terceiro ato e do primeiro ato por isso. Porque ele já vem para aquele tipo de filme que a gente fala, tá, isso aqui tá dando para eu fazer uma ligação aqui, tá dando para eu tentar interpretar essa coisa. O segundo ato, eu acho que isso aí se perde muito, eu não consigo achar um mérito tão grande assim. Mas, cara, resumindo, eu acho um filme legal. Eu achei que ele foi pintado, principalmente pela crítica. Depois que ele saiu, eu não vi logo que ele saiu, né? Eu vi recentemente, agora que saiu no. Cara, eu vi como se ele tivesse sido pintado por uma coisa, nossa, você tá vendo uma coisa que não faz sentido nenhum. São 3 horas de uma viagem, assim que. Não, eu não achei isso. Eu achei que tiveram partes muito coerentes, cara. Principalmente nos primeiros 40 minutos ou nos últimos 40 minutos. Eu acho que tiveram partes bem coerentes, sabe? Então, é isso que a gente sempre fala aqui no podcast, cara. A coisa mais gostosa do cinema é você ter a sua experiência. É você ir lá, você assistir, você fazer sua interpretação, você criar sua opinião ou não, porque no final das contas é isso que importa, entendeu? Então, eu gostei do filme muito mais do que muita gente que eu admiro talvez não tenha gostado, entendeu? Tipo, talvez essas pessoas tenham detestado o filme, mas não é por isso que eu vou, pô, beleza, né? Não gostar, então eu também não vou gostar. Então é assim, no final das contas, o cinema é interpretativo, não só Bowl tem medo. Então, eu acho que o saldo, por muitos pormenores, eu acho que no final das contas ainda foi positivo, sabe? Então eu já vou deixar aí pra você aí o próximo bannerzinho, meu amigo. Vale a pena assistir Bulls Afraid ou vale Ah, o essa ingresso pergunta no é complicada. cinema? Ou vale pagar um Apple TV Plus só pra assistir o Bowl? Ai, Vale cara, é esperar complicada essa sair pergunta. numa plataforma mais gratuita? Vale a Do pena assistir pirata, né? Bulls Afraid? Cara, eu acho que depende muito da fase de vida que você tá, sabe? Eu não acho que Bowl tem medo possa ser um indutor total de ansiedade, tipo, você vai assistir, mas eu não acho que é um filme desconfortável a ponto de fazer você ficar assim, totalmente traumatizado. Mas é como eu já disse, é uma parada pessoal. Então, ele é um filme que pode apresentar gatilhos, pode sim. Ele é um filme que pode ter alguma, como eu já disse, você pode ter alguma identificação dependendo da fase de vida que você tá. Então, isso vai depender muito do que você procura. Você procura um filme mais para lazer? Você procura um filme interpretativo? Se você procura um filme interpretativo, aquele filme que você está disposto a pensar bastante, a fazer uma interpretação 100%, eu acho que vale a pena. Tecnicamente falando, é um filme que me agradou. Eu achei a atuação do Joaquin Phoenix sensacional. Eu acho que ele é um ator geracional, cara. É, a vulnerabilidade do Bow na visão, interpretado por ele, é algo extremamente brilhante. Gostei também das interpretações que tiveram coadjuvantes, digamos assim. Eu acho que o trabalho de montagem, com tantas coisas sem sentido, entre aspas, eu acho que ele foi muito bem feito, por causa que para você trazer uma coisa. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá, outra hora tá não sei o que lá, você tem que ter um mérito. A parte de edição ela peca um pouco, porque não precisava ter 3 horas de filme. Aquilo lá podia ser um pouco assim, um pouco mais enxuto. Gosto da direção do Ari Aster, eu acho legal como existem marcas dele, principalmente lá no começo, você vê um pouquinho até de Midsommar e de Hereditário lá, eu gosto dessa marca registrada dele, mas eu acho que, como ele fez o roteiro nessa aí também, eu acho que ele pesou a mão um pouquinho na questão do roteiro, principalmente. Mas, cara, tecnicamente é um filme bom, depende de como você estiver. Para mim, valeu a pena. Só que fica aí você a cargo da sua experiência, o que você vai pensar. E para você, vale a pena ou não vale? Mano, como eu te falei aqui, vale a pena, mas não é pra todo mundo. Não é pra todo Não. mundo. Eu vou na linha
que você foi, depende muito do momento de vida que você também estiver passando. Uma coisa que eu ouvi muito que são 3 horas de puro creme da ansiedade, e de fato teve momentos que me deixou um pouco Uhum, ansioso. Para quem sofre de uhum, crise de ansiedade vai uhum. conseguir se identificar bastante comigo. Mas novamente, assim, não é o tipo de filme que você vai colocar num domingo à tarde para assistir com sua mãe, com sua Não, namorada, com seu verdade. não é, assim, vale pela experiência de que a gente tá tendo isso agora, de talvez trocar uma ideia, de talvez beliscar uma interpretaçãozinha aqui, outra ali. Concordo. Se você gosta desses filmes que quando acaba você fica assim: "E aí? Que aconteceu? Uhum. Era isso mesmo? Não era? E aí?", sabe. Não é também, tipo, nível mãe do Aronofsky que você tem que ir na internet pra descobrir o que tá pra tentar entender o filme. Não, não é é bem uma experiência bem melhor do que o Mãe, pelo amor de Deus. Vale a pena. Cinema, se rolar um relançamento, eu não recomendo, porque são 3 horas cansativas, que desgastantes. Então, Concordo. novamente, viver em casa aqui, talvez parcelar em 2 vezes ou parcelar em 3 vezes, num momento sadio, que você esteja aberto a experiências que te façam tirar um pouquinho da zona de conforto, dessa forma de assistir filmes lineares, sempre na mesma estrutura de roteiro, sempre na mesma estrutura de montagem. Vale, mas com um asteriscozinho se, né, tá, vale, mas espera aí, não vai correndo assistir o Bolt também não, porque porque Gostei muito. porque Gostei muito dos depende seus muito. dizeres, cara. Muito obrigado, cara. Então, ó, já vou te deixar grandinha aqui, ó, notinhas, Não, eu gostei caretinha. muito, tipo, de verdade, eu gostei muito do que você falou. Eu Porra, acho que obrigado. retrata exatamente o que uma recomendação plausível, assim, sabe? Cinema, não recomendaria também, até porque é um filme que não é, por exemplo, um IMAX que vai deixar o filme diferente. E, cara, depende muito exatamente. Tiveram momentos em que eu não que atacou a minha ansiedade, mas eu me identifiquei. Isso pode ser um pouco perigoso, sabe? Essa identificação de você achar, será que eu sou igual? Será que, tipo, putz, rola essa parada assim. É, Aham. a parte da água mexeu muito comigo, cara. Ele Sim, pesquisando na mano, sim. internet, falando, puta, será que eu vou morrer assim porque eu não tomei água? Então, realmente existe uma capacidade de identificação muito grande. Mas, cara, notas. Eu, para minha experiência, eu vou fechar com nota. Ai, mano. Cara, eu vou fechar com nota 8. Eu acho Porra, boa que. nota. Eu acho que 8 é uma nota legal pela minha experiência, porque eu gostei. Eu gosto dessa situação de fazer a gente interpretar, de fazer a gente talvez aí ter uma discussão do filme. Acho que o filme possui falhas e não são poucas. Se eu começar a listar tantas as falhas assim, talvez eu desça para 7,5. Então eu fico aí num limbo entre 7,5 e 8. Mas eu acho que é um filme que, cara, é um bom filme. Ele não. Acho que eu vou para 7,5, vai. É um bom filme. 7,5 eu acho que é uma nota legal, mas não vai pescar todo mundo. Não vai mesmo. Mano, eu vou quase te acompanhar. Eu vou fechar no 7. Uhum, Primeiro, na verdade, eu dou minha nota de 1 a 5, né? Depois uhum. aí eu meio que traduzo ali, Destrincha eu ela. dobro. Aham, Eu dei 3,5, então vou dar 7. uhum, Cara, é assim. Porque aí eu equiparo a filmes, por exemplo, eu acho que 7 é o meu limiar de medianos do ano. Então eu dei uhum, 7, por exemplo, pra Flash, eu dei. eh, e filmes como, por exemplo, que eu dei 8, que aí eu acho que o Bow ele não chegaria perto desses filmes. uhum, Pra mim, inclusive é um filme que tá sendo muito detonado, que é o Indiana Jones, pra mim é 8, Guardiões da uhum, Galáxia pra mim é 8, Air pra mim é 8, e eu acho que o Bow ele não chega ali no 8, uhum. mas eu até fiz a minha listinha no Letterboxd, ele é o meu melhor filme mediano do ano. Ele quase Entendi, entrou ali nos melhores filmes do ano. Ele ficou ali entendi. no topo dos medianos, ele é o melhor ali.
Abaixo tem Flash, Super Mario... Uhum. Enfim, agora de cabeça eu não lembro. Mas pra mim tá ali, assim, justíssimo, nota 7. Filme bom, seus lados positivos. Não sou tão fã do Ari Aster, principalmente por causa de Midsommar. Pra mim esse filme fica no meio do caminho, entre Hereditário Eu e também acho. Midsommar. Eu também acho. Tô com você É isso, amigo. 100%. Valeu, então já recomenda aí. O que você veio recomendar aqui hoje pra nós? Cara, eu vou recomendar. Eu vou fazer uma recomendação dupla. Eu vou fazer a recomendação de Ó, Babadook, que pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. É um filme que eu sou assim extremamente fanboy. Ele foge um pouco do. Eu não lembro, ele é de 2014, eu não lembro de que país que ele é, mas ele não é estadunidense. Eu não lembro se ele é australiano, eu não lembro se ele é. Eu acho que ele é australiano. Mas ele é um pouco difícil de encontrar nos streamings só. Ele tá bem limitado, se eu não me engano. Você vai encontrar aí só nos streamings usando talvez uma VPN ou alguma coisinha aí para você conseguir. É, digamos assim, burlar algumas coisas, digamos assim. Mas o outro exato. filme que já está disponível nos streamings é A Vida Secreta de Walter Mitty, com Ben Stiller. Eu interpretei ele de um jeito, eu conheci pessoas que interpretaram esse filme de outro jeito. Eu achei que ele teve similaridades com Beau is Afraid. Então, ele está na Star Plus, ele não é on demand, você pode assistir a qualquer momento. Eu acho que vale até vocês conferirem para vocês falarem para mim, vocês entenderam da mesma maneira que eu ou vocês acham que entenderam de outra maneira? Vale a pena essa discussão. Então, A Vida Secreta de Walter Mitty, Babadook, recomendação dupla. E você, meu amigo? Mano, minha recomendação eu já dei aqui. Na verdade, não vai ser novidade pra ninguém, que é um dos meus Run, filmes Forrest, favoritos de todos run! É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É o meu ator favorito de todos os tempos, que é o Tom Hanks. Ô, Diretor louco. Robert Zemeckis, um filme de 1994, o ano que nós nascemos. Que é Forrest Gump, o contador de histórias ali. Temos ali o Tom Hanks no papel principal, de um cara muito humilde, muito simples, muito ingênuo, por que não dizer. Uhum, E ele ali, ele conta ali, ele é o contador de histórias, então ele conta a história de sua vida, né, durante o filme. Então, desde quando ele era criança ali, vivendo ali com a sua mãe numa fazenda. Faz tempo que eu não uhum, assisto. E aí, uhum, até a fase adulta e tal. E é um filme que me arrancou lágrimas ali, dois momentos. uhum. No Eu final, também. quando na última cena, e quando ele tá falando do filho dele, que ele fala assim, meu Deus, ele é tão inteligente, he's so smart. E aí ele começa a Uhum. chorar de alegria, assim, e tal. Desculpa se foi spoiler, hein? Acho que não. Não, acho que É, não. pô, de 94 também, galera, ó, nossa idade já também, já devia ter 30 assistido. anos, né, meu? Fio, então, Pô, ó, Forrest Gump, mais do que recomendado, hein? É lição de casa. muito Lição de bom. casa, Adorei a assistam. E recomendação, Babadook adoro esse e filme. o Walter Mitty eu preciso assistir também. Muito boa Caretinha, recomendação. encerramos o episódio de hoje, meu amigo. Colocar Encerramos, cara. Foi mais longo do que eu pensei. Acho que eu me estendi muito. Peço desculpas aí se eu tenha me estendido demais. de jeito É, nenhum. Por falar assim, é um filme que estende demais, então nada mais justo do que estendermos demais também. exatamente. A gente estendeu porque é um filme interpretativo, então é legal a gente trazer as nossas visões também. Não é tão assim linear quanto a gente está acostumado. Mas foi muito bom, meu amigo. Gostei muito da sua companhia, como sempre. Adorei bater esse papo com você, adorei bater esse papo com todo mundo que está assistindo esse episódio. Espero muito que vocês, se vocês assistiram o filme, comentem pra gente. Falem o que vocês acharam, fizeram sentido, o filme fez sentido para vocês, não fez, vocês acharam uma porcaria, uma surrealidade total jogado na tela e se vira, ou você acha que o Ari Aster quis dar uma de intelectual e na verdade não quis dizer nada? Falem pra gente aí nos comentários que é muito importante esse feedback. É isso, meu amigo. No mais, as nossas redes sociais estão aí: Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Conteúdos quase que diários e conteúdos Exato. muito, muito interessantíssimos, hein? Eu diria. Eu sou um É assíduo mesmo. consumidor dos nossos conteúdos, não só como Modéstia à produtor parte, deles. eu concordo com você, hein? É isso, meu amigo. Ó, encerramento é seu, hein, caretinha? Ó, manda bala. Tamo junto. Seja curto ou seja longo como hoje, quase uma hora, estamos aqui com vocês. É isso. É isso? Era assim?
Eu não lembro. Vai ter que assistir o episódio do Barry pra ver. É verdade. Mas tá bom, vai ser assim hoje. Tá bom. Então no próximo... A mensagem é essa. Ó. Esse aqui vai ao ar dia 12. Dia 19 vai ao ar o Classics, que a gente já gravou. Dia 26, meu amigo, eu acho que teremos um dos maiores episódios já desse podcast. Um dos episódios mais aguardados do ano, quiçá da história desse programa aqui. Será no Concordo dia 26. muito com você. Tô pensando em até fazer ao vivo esse programa, viu, cara? Ai, vai pegar fogo. Será? Vamos falar dos dois filmes. Aí vai pegar fogo, hein? Entre Barbie e Oppenheimer, meu amigo. Eu não tinha me tocado disso, olha, caiu a ficha agora. Tô ansioso muito. Então, ó, vocês mal podem esperar. É isso, amigo. Então, cara. Aquele Tamo abraço. junto, gente. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu.